Vamos lá voltar então. Lembrando aqui naquela pergunta, a gente vai ser educado agora, né? Aprender com esses caras que estudaram muito, gastaram muito dinheiro para poder aprender, para eles poderem trabalhar. E eu vou pegar o cérebro dele um pouquinho para vocês agora, falando de small claim que os dois não fazem, né? Então, não fazem assim. Depende, pode até fazer isso pro pessoal. Né? Mas vamos lá. Sempre depende. Sempre depende com o advogado. Sempre depende. É importante você falar até com o advogado antes mesmo de decidir se você vai se autorrepresentar ou não. E outra dica que eu vou dar, nunca veja o advogado como uma despesa, esse é um investimento. Até mesmo às vezes só para eles confirmarem uma coisa que você já sabe, e aí você vai, coloca em todo, desde contrato de empresa, sempre busque um profissional para te auxiliar. E sempre busque alguém que alguém te indicou. Algumas vezes é tipo reduce the stress. A pessoa vem ao escritório, está super estressado e eu simplesmente estou confirmando que eles provavelmente já sabem, mas esse pode diminuir. Com certeza. E ajudar eles a dormir. Então vamos lá, vamos dar um caso. Trabalhei pro João já tem 2 semanas. Ele falou que o patrão, o cliente ainda não pagou ele e ele não consegue me pagar porque ele não tem dinheiro. Mas não é problema meu. Eu estou trabalhando para a empresa Jojo Construções. Tá? Um exemplo, hein, gente? Vai que existe essa empresa. Jojo Construções, estou trabalhando. Aí o dono da Jojo, o João, falou: poxa, Paulo, essa semana eu não consigo te pagar que eu não recebi. Eu falo: beleza. Aí passa mais uma semana. Ô, João. Passou mais uma semana. Ô, João. Pô, daí eu percebi que é enrolado. Que esse João não vai me pagar porque eu já descobri que o cara pagou ele e ele acabou gastando dinheiro e tá me enrolando. E já se passaram um mês. E nesse um mês deu mixaria. Não, mas pra mim é muito dinheiro que eu tô aqui ralando. Deu $8.000 nesse mês que eu trabalhei duro na construção pesado e não vi um centavo. O que eu vejo hoje, o que eu vejo que acontece é Facebook, Instagram, foto desse cara xingando a empresa, falando: esse é picareta, cuidado, grupo de WhatsApp, destroem com esse cara. Que uma pessoa está a um lado da história. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas o que você vê no Instagram é: cuidado com isso daqui, picareta, meu marido trabalhou um mês e não me pagou, tá me devendo, blá blá blá. E coloca o telefone, endereço, detona. Qual seria o método correto para a pessoa que não recebeu, que se sentiu enganada, falando de modo legal? Você quer que eu fale? Go ahead. Depende. Vamos voltar um pouquinho, que eu trabalho bastante com o público brasileiro nessa área, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala: olha, eu tô aqui legal, eu trabalhei e o cara não me paga, eu não quero entrar com uma ação porque eu vou ser deportado, e pensa que não tem o direito de entrar com ação. O que eu falo para os meus clientes é: ação civil é separada da imigração. Lógico, você está se expondo, tá, ele vai trazer isso como uma defesa, provavelmente o juiz vai ler, vai achar que não está certo, sim, mas se você prestou um serviço e tem o direito de receber, o juiz vai te dar o que você tem direito no fim da ação. Tá? Então, regardless, né, não faz diferença se você tem um status migratório legal ou ilegal, você pode entrar e utilizar. Não é o caso nesse momento. Não faz diferença. Mas o que eu falo é que não faz diferença. Mas o primeiro, a gente tem que provar que você realmente trabalhou pro João. Como é que você vai provar? Então, normalmente a primeira pergunta. Você tem foto, você manda um invoice, manda conta texto, no fim do mês, mensagem de texto, como é que a gente consegue provar isso daí? Testemunha, outros funcionários que estavam lá, que a gente consegue... Também não recebi. Os outros funcionários que também não receberam, funciona também. Lógico, é depoimento, né? A gente tira o depoimento. Tá? E obviamente esse problema vai resolver porque ele não vai ter trabalhadores mais, então não vai ter uma empresa. Então essa é uma coisa que os trabalhadores estão perdendo, certamente, mas rapidamente normal é que essa pessoa ganha uma reputação. Uma má reputação. E as pessoas não vão trabalhar mais, não vão continuar mês seguinte. Tá. Essa é a coisa esperta a fazer.
E tem attorney's fees, nesse caso, né? Normalmente sim, quando você está lidando com uma questão de Wages, trabalho, é. desde que seja, Salário. como fala, registrado, né? Registrado, Payroll mas- e tudo mais, então, que mas não é é, o caso que você não está é o falando. caso, não é o Yeah, caso. se é oficializado salary, Porque essas coisas. normalmente o que eles fazem nessa situação, você é um contratado independente, não é um tax funcionário. ID, É, usa IN você usa number, companhia, alguma isso coisa aí. do tipo. Então o que você tem, na verdade, é um contrato, normalmente não é por escrito, então é um contrato verbal. Yeah. E aí você tem que provar que realmente existe um contrato verbal. Então você vai usar testemunha, você vai usar as contas que você mandou quando ele pagou, fotos do seu trabalho, o que você tiver para conseguir provar que você realmente trabalhou. Então, ó, qual que é a dica que eu já tô dando pra vocês aqui? Aqui eu tô pegando aqui, vocês me corrigem. Então, quando eu estiver trabalhando informalmente, como a maioria dos brasileiros falando da nossa comunidade trabalham nessa área de construção, a maioria, ou das meninas que fazem faxina, essas coisas, é bem importante ter algum tipo de prova que você está trabalhando. O que a gente usaria como prova? Nós vamos usar como prova fotos. O mais fácil nessa situação, se é uma pessoa que está fazendo uma limpeza de casa ou alguém que está prestando serviço, é toda semana. Se você recebe toda semana você manda um invoice. Manda uma listinha pelo WhatsApp, todas as casas que eu limpei. Isso. Ou no Excel, abre uma página de Excel ou um Word, não precisa ser nada muito chique, mas coloca lá, olha, limpei 5 casas essa semana, deve $500 por casa, você tem que me pagar até o dia tal. E manda uma conta, como falam, uma nota fiscal. E aí espera que ele pague. E se você mandar isso toda semana, aí você tem uma outra ação que você pode trazer, além de uma quebra de contrato. Então, por isso que eu falo, você tendo esse documentado e ele vai pagando, você manda um invoice, ele paga, manda um invoice, ele paga. Manda um invoice, ele paga. Manda um invoice, não pagou. Agora você já tem um pattern que a gente chama, né? Ah, muito boa. Agora, existe também, vamos pensar do lado, quando eu estou contratando uma pessoa ilegal, eu também estou quebrando a lei tanto quanto a pessoa. Tanto quanto a pessoa. Né? E então, se eu não pagando... Onde estamos indo com isso? Não confessa nada aqui. Não, eu tô pensando... Esse é o meu conselho, não confessa nada aqui, Paulo. Eu tô pensando como essas pessoas que enganam. Porque... O que eles falam normalmente é, eu não sabia, porque eu não contratei a pessoa que está aqui legal, eu contratei a sua companhia. E a sua companhia contratou a pessoa ilegal para trabalhar. Então eles... Lógico que a gente pode usar isso daí que ele sabia, que não sabia. Mas normalmente eles vão falar, não é minha culpa, a culpa vai jogar pro outro lado. É uma coisa que é bem triste sobre nosso país. Sobre o sistema imigratório que está basicamente quebrado. Porque existe um mercado grey, onde as pessoas que são ilegais estão quebrando a lei vindo aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas que basicamente estão explorando este povo e cria uma situação complicada onde a lei não sempre lida e explica que vai ser a solução nessa situação. E algumas vezes as pessoas ficam exploradas.